Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a técnica das caixas. Eu sou a senhorita minimalista e você vai aprender comigo como categorizar os seus objetos na hora de destralhar. Então já vai encaminhando essa live para as pessoas que precisam dessa informação também. Eu vou fazer isso agora. E aí vocês também vão encaminhando aí. Bom, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de usar a técnica das caixas é colocar tudo o que você tem dentro de uma gaveta ou de um armário num lugar onde você tem uma visão geral desses objetos. Ah, boa noite. É a coach da Velopes. Eu procuro fazer isso pelo menos a cada 3 meses. É uma boa ter uma periodicidade para você poder continuar o seu processo de destralhe. É muito interessante essa ideia de você ter períodos para fazer isso a cada 3 meses. Ou às vezes você não tem muito tempo de fazer isso em casa. 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Quando você realmente precisa, né? Mas, continuando aqui, sobre a técnica das caixas, primeiro você tem que tirar tudo o que tiver nas suas gavetas ou nos seus armários e ter uma visão geral daqueles objetos. Então, começa por uma gaveta, começa por um local que seja... Pode ser um local que seja crítico para você, um local que está te incomodando, mas eu sempre recomendo que as pessoas comecem aos poucos, que elas comecem por uma gaveta, que eu sempre falo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter o seu processo, a sua forma de destralhar. A ideia é sempre você ir progredindo nesse caminho do destralhe. Então, a primeira coisa é você tirar os objetos desse local, ter uma visão geral deles, e aí sim você vai separar as caixas, que é o nosso tema de hoje. Quando você separa as caixas, você vai categorizar esses objetos que você decidiu manter ou destralhar na sua casa. A primeira caixa é a caixa do manter. É a caixa onde você vai deixar tudo aquilo que é importante para você, tudo aquilo que você ama de verdade, que você usa mesmo. Então você precisa fazer esse exercício de se perguntar também. E a gente pode conversar sobre isso depois, sobre as perguntas do destralhe. Mas é importante você fazer algumas perguntas e as principais são: se eu amo realmente isso, se isso faz parte do meu dia a dia, se isso realmente é útil na minha vida, se tem múltiplas funções, se economiza o meu tempo. Então é importante você fazer perguntas. Por exemplo, eu vou destralhar o meu guarda-roupa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar à vista todas as peças que tem nesse guarda-roupa. Então vou tirar tudo que tem no guarda-roupa, colocar em cima da cama, colocar em cima de um local onde você tenha uma visão geral daquilo. E aí se perguntar: eu usei isso nos últimos 6 meses? Isso aqui me traz boas lembranças? Eu amo de verdade essa peça? E aí você vai poder ter uma ideia do que manter na sua vida, que é a nossa primeira caixa, a caixa do manter. A nossa segunda caixa é a caixa da doação. E aqui você vai colocar aquilo que nas suas perguntas teve uma resposta que não foi muito positiva. Por exemplo, eu usei isso nos últimos 6 meses? A resposta, se for sim,
Se eu usei, vou deixar na caixa do manter. Mas se eu não usei, aí você tem algumas opções do que fazer com essa peça, de acordo com as outras caixas que a gente vai conversar. Mas uma coisa é você colocar na caixa da doação, por exemplo. Você não usou essa peça nos últimos meses. Ela não faz mais sentido na sua vida? Então você pode colocar na caixa da doação. É uma caixa onde você vai colocar objetos, roupas, itens, né, que você vai destralhar. Uma caixa onde você vai colocar itens com boas condições de uso. Boas ou ótimas condições. Às vezes você tem uma peça de roupa ou algum objeto que você nunca tirou da caixa, por exemplo, você nunca usou. Então, se você não usou até agora, a tendência é não usar mesmo. Então é importante você sempre doar objetos, roupas, sapatos em boas condições, que não estejam rasgados, que não tenham uma mancha que vai ficar muito aparente assim na hora que a pessoa for usar. Então você tem que pensar como se você estivesse recebendo aquela peça, sabe? Você tem que pensar como se a peça de roupa que você for doar para alguém, como se fosse para alguém da sua família. A gente tem uma opção que é a caixa do presentear. A gente vai falar dela mais pra frente. Mas é importante isso, é importante que você tenha essa noção na hora de doar roupas. A gente viu aí do Rio Grande do Sul, né, o caso do Rio Grande do Sul, as pessoas doando coisas que não tinham nada a ver com as condições que as pessoas estavam lá, né, doando sapato, sendo que a pessoa não tinha, ela não tem uma casa, ela não tem nada para comer, ela ia usar um sapato ou uma sandália aonde e para quê? E o Sul também é um lugar frio, né? Então você precisa ter uma noção, um discernimento na hora de doar suas coisas também. A outra caixa que a gente tem, que eu acabei de dar um spoiler aí para vocês, é a caixa do presentear. E a caixa do presentear, você pode usar para presentear uma pessoa da sua família, um amigo, alguém do seu trabalho, uma pessoa que você conheça e que talvez ela já tenha elogiado aquilo que você possui algum dia. Eu sempre falo que se as pessoas elogiam as suas coisas não com olhos de inveja, mas com olhos de admiração, você pode pensar nela quando você estiver destralhando. Então, a caixa do presentear é aquelas coisas que você não quer doar, mas você tem alguém em mente para entregar aquele objeto. Você sabe que se essa pessoa receber isso que você tem para dar, aquilo vai se perpetuar, sabe? Aquilo vai se manter vivo, uma memória que você mantém viva e mais próxima de você também, né? Então, temos a caixa do presente, que é bem bacana também. Outra coisa é a caixa do descarte. E aqui são aquelas coisas óbvias, né? Que tá rasgado, rachado, manchado, que não tem boas condições de uso, que se não serve para você doar nem dar de presente, você descarta. Mas dentro do descarte você tem algumas opções. Você pode talvez ressignificar aquela peça, aquele famoso essa toalha virou um pano de chão. Mais ou menos assim. Mas aí depende aí da sua forma de ver isso, né? Da sua forma de encarar esses objetos que já não tem mais
um propósito na sua vida e que você vai colocar ali para descarte. A forma que você vai ressignificar eles ou não depende de como você pensa, depende da sua forma de lidar com as suas coisas. Você pode ressignificar, você pode reciclar. Por exemplo, eu tava destralhando e descobri dentro de um armário de uma gaveta um aparelho eletrônico que eu não uso, que tá quebrado. Então, o que você vai fazer? Tá quebrado? Você pode colocar numa caixa para reciclagem, por exemplo. Eu moro num condomínio. E aqui a gente tem coleta seletiva. Eu sei que talvez em alguns lugares, casas, não tenha coleta seletiva. Mas uma coisa que eu sempre fiz quando eu morei numa casa, era separar as coisas da mesma forma. Porque às vezes você tem esse serviço dentro do seu condomínio, dentro do seu espaço, mas se você mora numa casa, se você colocar isso ali na calçada, por exemplo, tem pessoas que pegam e levam para ferro velho, levam para lugares onde tem a possibilidade de reciclagem. Então, se for possível você ter essa atitude de colocar isso num local ou entregar para essa pessoa mesmo, você sabe que tem uma pessoa na sua rua que faz reciclagem, que vai se beneficiar com aquilo que você já não quer mais, então aproveita essa oportunidade também. Não é algo que vai ser problemático, né, para nós. Se é possível você fazer isso, faça. Eu fiz isso quando eu morava na casa. Eu colocava as coisas ali na calçada. Eu sabia que tinha um ferro velho na esquina da minha casa, mas tinha também uma pessoa que passava quase todo dia lá e pegava as coisas. E eu deixava lá uma sacola. Tipo, não era só coisas que eu destralhava, né? Então, recicláveis, no geral. Embalagens, essas coisas. Deixava ali, porque aqui em São Paulo, por exemplo, não sei nos outros estados, mas deve ser parecido. A gente coloca a nossa sacola de lixo na rua. Quando você mora numa casa, né? Você coloca na rua. E eu colocava meu lixo na rua, meu lixo comum. E o lixo reciclável também. E aí passava uma pessoa e levava. Então é algo que é possível de você fazer. Você pode fazer coleta seletiva mesmo se você não morar num condomínio. Ou uma outra coisa que você pode fazer com os objetos que você vai colocar nessa caixa do descarte é simplesmente jogar fora. Se não tiver realmente como você reciclar, ressignificar, então é pro lixo mesmo. Por exemplo, eu destralhei aqui minha geladeira, vi que tem produtos vencidos. Então, é claro que você vai jogar no lixo, né? Claro que você vai se desfazer disso. Não serve pra nada nem pra ninguém. Uma outra caixa, que é uma caixa que eu gosto muito, é uma caixa que eu considero muito útil para as pessoas que principalmente têm apego e tem muita resistência na hora de destralhar, é a caixa da dúvida. A caixa da dúvida é onde você vai colocar tudo aquilo que você não tem certeza se você quer mandar embora mesmo, se você quer desapegar. Você vai colocar nessa caixa, vai deixar por uma semana ou pelo tempo que você achar que seja necessário, mas a minha recomendação é uma semana, porque a gente tem que ter um prazo também, né? As coisas não podem ficar para sempre nessa caixa. Você vai colocar seus objetos que você tem dúvida nessa caixa. E se você, é o que eu sempre falo para as pessoas, se você esquecer o que está nessa caixa, se você esqueceu o que você colocou lá dentro,
é um sinal de que você deve destralhar mesmo, aquilo não é tão importante assim quanto você imaginava. Porque quando a gente lembra das coisas, quando a gente gosta mesmo das nossas coisas e daquilo que é útil para nós, a gente vai pegar aquele objeto de volta, a gente vai querer usar, a gente vai tirar da caixa porque aquilo não deve ir embora. Aquilo é importante para mim. Eu não quero que vá embora, entendeu? Então é esse termômetro que a gente usa, que eu gosto muito de falar sobre isso, que é a caixa da dúvida. Você coloca ali tudo que você não tem certeza que deseja destralhar e, se esquecer, já sabe, destralha, porque aquilo não é importante de verdade. Outra caixa, que é a nossa última caixa, são 6 caixas nesse método, a caixa da venda. Aqui você vai colocar tudo aquilo que está em boas condições, que você realmente não usa, mas que você sabe que tem valor monetário, que você sabe que vai te ajudar de alguma forma. Se você estiver passando por algum momento difícil, você pode colocar seus objetos na caixa da venda, anunciar. Depois você pode anunciar no Mercado Livre, no OLX, no Enjoei. Tem muita gente que usa o Enjoei para vender roupa, por exemplo. É importante você sempre pensar que essas caixas, elas vão ajudar muito no seu processo de destralha, você ter uma categorização dos seus objetos, a você ser uma pessoa organizada ali com as coisas que você tá destralhando. E não deixar também essas caixas sem movimento, ou seja, sem que você realmente faça aquilo que aquela caixa propõe. Às vezes a gente faz o processo de destralhe, isso que eu vejo muito no grupo, né? Se você quiser participar, tem o grupo Bora Destralhar, só me mandar um direct que eu te mando o link para esse grupo. Às vezes eu coloco o link aqui nos stories também, mas o que eu vejo lá no grupo que as pessoas fazem o processo de destralhe, mas muitas vezes elas acabam não lidando com os objetos que elas categorizam. Então, se você vai fazer o seu processo de destralhe e você quer ter resultados, é importante usar a técnica das caixas. É importante categorizar, porque o que eu sempre falo, destralhe é um processo de autoconhecimento, é um processo de capacidade de decisão, capacidade de escolha. Então, quando você está ali destralhando e pensando, eu vou colocar isso daqui na caixa da dúvida, eu não sei se eu quero destralhar agora, eu vou colocar na caixa da dúvida. Eu quero manter isso porque eu gosto, vou deixar aqui no manter. Às vezes você não coloca em caixas, mas se você tiver o mesmo princípio, colocando montinhos, assim, por exemplo, eu tô destralhando meu guarda-roupa, não tenho caixa onde colocar essas peças. Coloca lá na sua cama. Aqui vai ficar, nesse montinho aqui, vão ficar as peças que eu vou manter. Nesse montinho, as peças que eu vou doar. Aqui, as peças que eu vou vender. Então, você não precisa ter propriamente uma caixa, mas a ideia é que você faça essa categorização com o que você tem. Ou se você não tiver caixa, você faz essa seleção visual dos objetos. Por exemplo, eu muitas vezes eu não tenho caixa para colocar as coisas. E nem às vezes eu tô só fazendo lá o processo e eu não tenho ainda uma caixa ou uma sacola onde colocar. Então eu faço isso, eu coloco no canto. Esse canto aqui vai ser as coisas que eu vou manter. Esse canto aqui
é aquilo que eu vou colocar para reciclagem, entendeu? Então a ideia é que você tenha em mente essa técnica, não que você propriamente tenha caixas para dividir as coisas. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, você faz a mesma categorização da mesma forma, que vai te ajudar do mesmo jeito. Então, resumindo o que a gente falou hoje nessa aula, a gente começou tirando tudo das gavetas ou dos armários e colocando num espaço onde você tem uma visão geral daquilo. Por exemplo, em cima da cama, em cima da mesa, dependendo do ambiente onde você estiver, você coloca tudo ali e você vai categorizando o que eu vou manter, o que eu vou descartar, o que eu vou presentear, o que eu vou doar, o que eu vou colocar na caixa da dúvida, o que eu vou vender. Então é importante você ter em mente que o processo é esse. É assim que você pode conquistar seus primeiros resultados. E quando você tem os seus primeiros resultados no processo de destralhe, você comemora, porque eu sei como é difícil para muita gente fazer isso. Realmente não é algo fácil de você lidar. São as suas coisas, são as coisas que você, às vezes, você levou a vida toda para ter aquilo. Mas se são objetos que já não fazem mais sentido para você, não fazem mais sentido na sua vida, não fazem mais sentido na sua casa, então considera destralhar, usa essa técnica, essa metodologia que você consegue aos poucos, deixando o seu ambiente mais leve, se desfazendo de coisas para que coisas novas entrem na sua casa, na sua vida. E assim a gente vai comemorando cada etapa, não se cobrando, porque se você se cobra demais, isso não é bom, isso prejudica o processo. Se você não conseguiu destralhar uma gaveta ou um armário da sua casa hoje, não quer dizer que amanhã você não consiga, que você não possa retomar esse processo. Não é uma coisa engessada, sabe? É uma coisa que todo mundo pode fazer e no seu ritmo. Então aqui a gente não tem nenhuma doutrina, não é nada rígido, tudo depende do seu processo e do seu ritmo. O importante é que você use as técnicas, use as perguntas, que se vocês deixarem nos comentários, eu quero uma aula sobre as perguntas do destralhe, eu vou colocar uma aula à disposição de vocês, eu vou fazer uma live aqui, um encontro ao vivo para a gente falar das perguntas do destralhe, mas se vocês colocarem aí nos comentários que vocês querem uma aula sobre as perguntas do destralhe. E para quem quer avançar cada vez mais nesse processo, tenho também o grupo Bora Destralhar, a nossa comunidade, né, na verdade, tem bastante gente engajada, gente que realmente está vivendo esse processo. Eu vejo ali todos os dias depoimentos e as pessoas vão se inspirando umas nas outras para poder ter resultados, e isso é muito legal, essa participação, sabe, da comunidade, tanto lá no WhatsApp quanto aqui no Instagram. Eu sempre vejo que vocês têm muito interesse nesse tema e que vocês estão progredindo cada vez mais. Isso é muito bom, isso é muito bacana de ver, de acompanhar o progresso de vocês.
Lisboa Casa Mota. A Lisbona Casa da Mota. Faz um post ou reels com as perguntas do Destralhe. Sim. Quanto mais comentários as pessoas deixarem aqui nesse reels, que depois vai virar um reels, né, nessa live, vou fazer as perguntas do Destralhe também, para que vocês possam se aprimorar cada vez mais nesse processo. Então hoje foi a nossa live sobre a técnica das caixas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo e apliquem o que a gente falou aqui. Claro, como eu disse, sem ser engessado, sem ser rígido, mas no seu tempo, porque é o seu processo e é importante que você viva o seu processo para que você possa cada vez mais evoluir. Então, um abraço e até mais.